Abel Ferreira meteu-lhe o pé na mesa e diz que quem tem mais é mais cobrado. E a gente vai ver aqui o de placa comentando sobre essa afirmação do Abel Ferreira. Com a sensação de que ele estava falando do caso do Hércules. Eu também fiquei na dúvida se não seria sobre o Fabrício Bruno. Se não estaria, porque o Fabrício Bruno foi na casa de 7 também, né? Eu acho que não. Segundo o que eu pensei, eu achei que foi o Hércules. Mas de qualquer maneira, não chama que acabou atenção. no Fluminense por mais ou menos esse valor. A gente não sabe de qual nome ele está falando, mas o caso ele contou, os valores estão aí, né? Não chama, os valores assustam. Não é curioso, os valores nesse caso assustaram. Galera, chegando a 1.000 seguidores, a gente vai sortear uma camisa, beleza? Qualquer time do ganhador. Hashtag valores assustam. Não é curioso, né? Você chega para um clube e fala, eu quero contratar, o preço é tanto. O cara não te vende para outro mais barato. Então, um pouco mais da estranheza do Abel. Mais barato. É mais ou menos. Então, mais ou menos assim. Se foi Você tem essas questões, momento, talvez outra sondagem de outros clubos. Então, assim. Tem rivalidade. Eu acho que tem rivalidade. Isso eu acho que de muito. 18 para 7 eu acho difícil. Muito discrepante, né? Mas Nossa. acho que em situações 18 para 7 sem condição aí, parça. 18 para 7, metade? Dá não. Muito diferente. dessa acontece. Por exemplo, o Flamengo teve uma proposta para vender o Fabrício Bruno por 13 para o West Ham. O Flamengo aceitou, o Fabrício Bruno não quis. Depois o Flamengo teve uma proposta do Rennes, e que até agora, quando vendeu o Fabrício Bruno, o Globoesporte.com reconfirmou de novo que houve a proposta. O Flamengo não quis, acabou vendendo ele por 7 agora. Tudo bem que no meio do caminho mudou diretoria e tudo, mas enfim. Acho que ali você tem mudança de tempo, de proposta, mudança de fluxo de caixa, necessidade. Às vezes você chega uma proposta num momento que você está com dinheiro em caixa, você fala, tá bom, para tirar é 10. Aí depois no momento que você está sem dinheiro em caixa, você fala, pô, aceito 6. Pode acontecer. Mas isso que o Abel falou é uma realidade para o Flamengo, para o Palmeiras, agora para o Botafogo. Quando o mercado sabe que você tem dinheiro, ele vai cobrar mais de você mesmo. E não só no futebol, é na vida. E não só no futebol, é na vida. Então, o Botafogo agora está espantado com isso, segundo informações que eu conversei com pessoas próximas do departamento de futebol do Botafogo. Hashtag valores assustam. Eles estão espantados que, e não é já durante a era Textor, quando o Botafogo chegava para conversar, com boas condições de pagamento, saía por mais barato. Depois que ganhou e que sabem que o Botafogo está com um dono com muita grana. Arrecadou mais de 200 milhões em premiação. 260 milhões em prêmio e tudo, os preços aumentaram. É isso, vai acontecer, não tem o que fazer. E daqui a pouco isso vai ser com outros clubes. Daqui a pouco, se a situação financeira do Corinthians melhorar, vai acontecer com o Corinthians. Se a SAF da Portuguesa começar a rodar aí, vai acontecer com a Portuguesa também. Quando o mercado sabe que você tem dinheiro, fica mais caro. O Palmeiras vendeu Hendrick, vendeu Estevão, assim como o vendeu Palmeiras Vitor Reis fez com os agora. times lá de fora. Quando chegou a proposta de 30, o Palmeiras não vendeu, Vitor. Porque esperou, porque sabia que o City tinha mais grana para entregar. Exatamente, o mercado tá muito inflado, tá, galera? O mercado tá muito inflado. Os jogadores, Tassiano, 32 milhões. Foi qual outro lá? Foi 38 milhões por Isandro Pita. O único que vendeu barato foi o São Paulo. Vendeu o Rato por 5 milhões, 2 milhões e meio. Os jogadores estão saindo muito caros, cara. Muito caros, muito caros. Principalmente se é SAF. Nossa, se é SAF é aí que eles metem a faca mesmo. Mas tem que lembrar que também o Palmeiras não tá metendo a faca nos times lá de fora. Então, cada um usa o que lhe convém, certo? Entregar. Então, faz parte da negociação normal e normal também o Abel se manifestar. E normal ainda, por exemplo, os casos recentes envolvendo o Palmeiras. Quando o Palmeiras quis o Pedro, o Flamengo não vendeu ele. Seria o maior, até hoje, não. Acho que o Paulinho teria passado. Seria a maior negociação da história do futebol brasileiro. Mas falando, não vou reforçar o rival, e fez certíssimo. O Santos, em 19, vendeu o Bruno Henrique por menos para o Flamengo, porque o Flamengo não era para o Palmeiras.
Por quê? Porque é o adversário direto histórico, embora no final das contas o Bruno Henrique foi fundamental para o Flamengo ser campeão em cima do Santos, que foi o vice e o Palmeiras foi o terceiro juntinho. E faz parte do negócio e das escolhas. Faz tudo parte do jogo. Eu Só acho que de 18 para 7 é muita coisa. Né? Se for isso, se for o caso específico do Hércules, pensando no jogador que é um ótimo jogador, poderia, pô, caramba, será que é? Mas assim, se você pensar, o Fluminense depois de um ano muito ruim e o Palmeiras seria reforçado, também pode ser. O Fortaleza tem condição de falar, não, pera lá, a gente tem como um adversário assim e faz parte do jogo. Mas realmente, 18 para 7 é muita coisa. Eu acho que é isso. Se foi isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é o rival analisando, por exemplo, se for o Fabrício Bruno, que o Hércules, a produção até me confirmou, foi por 4,5 milhões de euros e o Fabrício Bruno por 7. Por 7. 7 certinho. Né? Então talvez possa ser. E tem um outro nome também. que eu pensei aqui, pode ser o Júnior Santos, que está se falando na casa de 7 milhões também de dólares, né, para o Atlético Mineiro. A proposta do Atlético foi 7 milhões de dólares. Segundo o Globoesporte.com, o Botafogo falou que negocia por 8 milhões de dólares. Então, tá tentando chegar no... subir um pouquinho. Mas, enfim, pode ser. No caso do Fabrício Bruno, do Flamengo tem entendido que, olha, o Palmeiras é o meu rival, é um rival maior hoje para brigar pelos títulos do que o Cruzeiro. Eu não vou reforçar o Palmeiras. O Botafogo pode ter achado a mesma coisa. Não, ó, também, o Galo não vai jogar Libertadores. Eu prefiro vender pro Galo do que vender pro Palmeiras. E também o caso do Fabrício Bruno, se foi... Exatamente. É melhor você vender para um time que não vai poder te tirar de uma classificação de um título do que você vender para um time que pode aí te ganhar, né? Pode ganhar de você e tirar você de um título, né? Possível título. For o caso do Fabrício Bruno, é muito isso. No ano passado era outra diretoria, pode ter sido na época que o Flamengo ainda não tinha pago o terreno. E aí, antes do Flamengo não pagar o terreno, o Flamengo tinha 200 milhões parado no carro. Parado não, mas tinha 200 milhões à disposição, porque ele ia comprar o terreno. Assim. E aí, numa hora, ele fala assim, não, quer o Fabrício Bruno? Tá bom, 18 milhões. Agora é outra diretoria que recebeu o Flamengo com 3 milhões de reais no caixa. E aí, isso foi dito pelo BAP, né? Nós vendemos. Inclusive, o Flamengo abriu mão do 1 milhão de bônus para receber 7 milhões de euros à vista. Justamente por causa disso. Pode ser, muito bem colocado, pode ser o Fabrício Bruno mesmo, e aí casaria tudo isso. Era o Flamengo, se fosse, né? Exercício, tá, gente? Não estamos cravando. Se fosse o Flamengo, não queria reforçar o Palmeiras, os dois têm pensado mais ou menos na mesma faixa de tabela, nos mesmos títulos. Na ocasião, o Flamengo talvez não precisasse tanto quanto precisava hoje. Então, pode ser isso. O Palmeiras tem tido aí, até por conta de questões, eu diria, dinâmicas, né? Desde a pandemia, você não tem um acesso, não só o Palmeiras, mas isso, estamos falando do Palmeiras. É cada vez mais difícil você obter informações, por exemplo, e é o mérito do Palmeiras nesse aspecto. O Felipe Anderson foi um susto para todo mundo, né? Ninguém tinha a menor ideia. Coisas que há um tempo atrás... Imprensa italiana falando de Juventus, né? Não, todo mundo, né? O Felipe Anderson teve que trocar a capa do Tuttosport. Do Tuttosport. Teve que trocar a capa, porque no dia que o Palmeiras anunciou, a capa do dia seguinte do Tuttosport era Felipe Anderson vai para Juventus. Mas que era o normal. E hoje, quer dizer, não é porque a imprensa é pior, não, porque você tem um acesso mais complicado. Mesmo isso, não o complicar o acesso é mérito do Palmeiras, mas há um mérito da negociação da diretoria que você não consegue. Antigamente, assim, era um negócio até engraçado. O Palmeiras tinha um momento lá, 2012, 11, né? Que os jogadores mesmo falavam, Marcão, imagina, né? Marcão mesmo falava, pô, Marcão, você vai jogar? Tá, precisa perguntar pra imprensa. A imprensa mais do que a gente aqui dentro. E era mesmo, era um vazamento. Vazava tudo no Palmeiras, né? Era incrível. Então, assim, hoje mudou, né? Hoje mudou porque, querendo ou não, a galera não quer que saiba o que acontece no dia a dia. Mas se o time tá mal, igual o Botafogo, deixou de pagar o salário um mês ali, a galera já tava indo pra imprensa dizer que o Botafogo não tava pagando salário. Então, quando as coisas estão dando certo, é difícil vazar. Mas quando as coisas estão dando errado, vixe, é 1 minuto pra vazar, entendeu? Deixa a opinião de vocês aí no comentário. Deixa o que vocês acham aí dos preços atualmente, o que vocês acham dos preços atualmente. E deixa aquele like, comenta, se inscreve. Chegando a 1000 seguidores, a gente sorteia uma camisa.